Seguimos hoje a nossa série Canções de Natal. Não sei se perceberam, talvez não, mas enfim, eu tive aí uma semana de férias. Na semana passada eu não estava aqui, mas embora não estivesse, eu assistia a pregação da semana passada. O pastor Isaltino falou sobre o Cântico de Maria, a canção que Maria faz para Deus diante da novidade de que ela carregaria Jesus no seu ventre, e nos trouxe algumas verdades interessantes que a gente precisa relembrar, que é o... Cara, ainda bem que eu apaguei a música da Anitta do meu celular, senão ia dar um problema muito grande agora. Se começa a cantar, prepara que agora é hora... Eu já estava olhando para trás para brigar com alguém e era eu. Mas, enfim, na semana passada, sobre essa pregação do Cântico de Maria, foi falado sobre a importância de nós fugirmos dos extremos no entendimento em relação a essa mulher. Talvez por conta do ranço religioso que alguns de nós carregamos, muitos de nós entendemos Maria, ou já pensamos isso em algum momento da vida, como se fosse uma personagem totalmente desprezível na história da igreja, o que não é. Nós olhamos para o texto da semana passada e olhamos e percebemos o quanto essa mulher foi importante na história da redenção, mas ao mesmo tempo nós aprendemos que ela não era também uma pessoa sem pecado, como algumas correntes do cristianismo procuram defender, porque no próprio cântico que ela faz exaltando o Senhor, ela mesma fala que ela necessitava de um Salvador. Logo, se ela precisa de um Salvador, ela é incapaz de salvar-se a si mesma, e foi falado um pouco sobre isso. Hoje, nós chegamos à segunda mensagem dessa série, onde a gente vai falar um pouco sobre a canção de Zacarias. Mas voltando um pouquinho ao assunto, para que vocês consigam compreender, quando nós falamos canções de Natal, pode ser que algumas coisas venham à tua mente, e antes que você siga pensando nessas coisas, eu queria tentar realinhar um pouco o teu entendimento sobre o que são canções de Natal. Voltando ao assunto das férias, viajei e fui conhecer Curitiba. Não sei se vocês conhecem, é uma cidade interessante, tem muita coisa bonita, alguns lugares muito legais assim, e um deles que me chamou bastante atenção é um lugar chamado Ópera de Arame. Para que vocês possam entender um pouco melhor, quem não conhece, basicamente é uma ópera e ela é de arame. Não sei se você já ouviu falar disso, mas enfim, nesse lugar, no último dia em que nós estávamos em Curitiba, seria gravado um especial do Roberto Carlos, que seria algumas imagens usadas, inclusive, no especial, aquele que passa na Globo, todo fim de ano e tudo mais, e pode ser que o primeiro pensamento teu, quando a gente fala em canções de Natal, seja exatamente esse, especial do Roberto Carlos. Alguns dizem, por exemplo, que ele passa o ano inteiro congelado e, de repente, ele aparece em outubro para aparecer na Globo e fazer aquelas canções, e é muito comum, porque a gente cresceu, tenha você 20, 30, 80 ou 130 anos, a gente cresceu escutando o Roberto Carlos todos os anos em um especial de Natal, de modo que quando a gente fala em canções de Natal, pode ser que a primeira coisa que vem à sua mente seja exatamente o Roberto Carlos. Só para esclarecer, eu não fui no show, obviamente, porque eu sou cristão. Na verdade, eu não fui porque o ingresso estava muito caro, mas, enfim, se o Roberto Carlos não é o teu primeiro pensamento quando nós falamos acerca de canções de Natal, é muito provável que seja a Simone, certo? A mulher que passa o ano inteiro sumida, desaparecida, ninguém ouve falar sobre ela, e ela surge no Natal interessada na sua vida ainda, certo? Ela fica o ano inteiro desaparecida e diz assim: então é Natal e o que você fez? Ela está preocupada com o que eu fiz durante o ano inteiro, sendo que ela não apareceu em nenhum momento do ano, certo? Essa mulher, ela conseguiu ficar mais identificada com essa música do que o próprio autor da música original, que é o John Lennon. Não sei se você sabia disso, mas essa música foi feita pelo John Lennon e a sua esposa, a Yoko Ono, que é inclusive acusada de ser o pivô da separação dos Beatles. Então, como ela separa os Beatles, a Simone vai em retaliação e estraga a música dela, que brasileiro tem esse dom de estragar músicas alheias, e a Simone, ela nos representa muito bem nesse quesito, certo? Nós estamos falando sobre canções de Natal.
Obviamente, a discussão aqui não é sobre Simone, muito menos Roberto Carlos, e muito menos sobre outras coisas que só aparecem nessa época de Natal. O que eu estou tentando fazer é realinhar a sua mente para quando nós falamos sobre canções de Natal, você pensar nos primeiros capítulos do Evangelho de Lucas, que traz algumas canções sobre esse primeiro Natal, que é o nascimento de Jesus. Atualmente, há muita discussão sobre o Natal em si, sobre a celebração do Natal. Alguns cristãos discutem, inclusive, entre eles, se o Natal deve ser ou não celebrado. Alguns dizem que o Natal é uma festa pagã. Sempre há muita discussão acerca dessa celebração do Natal ou não, mas é fato que se nós olhamos para a Bíblia e a história do nascimento de Jesus, a gente percebe alguns personagens envolvidos nisso e a forma que eles reagem diante dessa notícia de que o Messias estava nascendo é com exaltação a Deus, com celebração a Deus por meio de canções. O objetivo principal hoje não é a gente discutir sobre essas questões, embora essa discussão tenha se tornado muito grande, principalmente dentro do nosso cenário de igreja evangélica, superando inclusive aquela discussão antiga que todas as famílias tinham sobre a utilização de uva passas na ceia de Natal, certo? A uva passas, ela é usada ou não durante o ano inteiro e ninguém discute, mas quando chega a época de Natal é um assunto que surge, todo mundo fala isso, e só aparece essa discussão na época de Natal, o que me leva a uma teoria de que as uvas passas, elas são plantadas inclusive pela Simone, certo? Elas só aparecem na época do Natal, mas o nosso foco é olhar para o nascimento de Jesus e para as perspectivas de alguns personagens envolvidos com essa questão. O sermão, o primeiro foi sobre Maria e hoje nós falaremos sobre Zacarias. Só para que você fique situado, esse Zacarias não é o profeta do Antigo Testamento, vocês já riram, já pensaram em outros Zacarias, mas eu estou falando do profeta do Antigo Testamento, não é aquele profeta que tem um livro na Bíblia antes de Malaquias, e alguns estão olhando para o outro, Zacarias na Bíblia, será que tem? Tem realmente, você pode conferir depois, ele não é esse, e muito menos o dos Trapalhões, vocês que riram, a piada sobre Zacarias dos Trapalhões, você pode guardar para o Natal, depois que o teu tio perguntar se o pavê ou para comer, certo? Fica combinado assim, você tem a oportunidade de desenvolver essa piada aí no Natal. Esse Zacarias a quem nós nos referimos hoje é o pai de João. João conhecido como o Batista. João Batista, aquele que batiza Jesus, aquele que é primo de Jesus. Para resumir um pouco a história de Zacarias até esse trecho que nós vamos ler hoje, para que você entenda, nós estamos falando de um homem que é sacerdote, ou seja, ele é da tribo de Levi, ele é da linhagem de Arão. Para ser sacerdote, precisava ser da tribo de Levi e da linhagem de Arão. Esse homem ele é casado com uma mulher chamada Isabel, e eles tinham uma dificuldade muito grande, que era para engravidar. Naquela época, naquele contexto, a esterilidade, o fato de não poder ter filhos, era visto como uma espécie de maldição, porque havia inúmeras profecias acerca do Messias, do prometido, do Cristo, daquele que seria enviado por Deus. Então, todas as mulheres em idade fértil, elas esperavam, em certo sentido, terem esse privilégio de carregar no seu próprio ventre o Messias. Por conta disso, a esterilidade, a infertilidade era vista como uma espécie de maldição, de modo que Zacarias e a sua esposa Isabel, eles oram constantemente a Deus para que eles pudessem ter filhos. Até que Zacarias um dia ele tem uma visão, um anjo aparece diante dele, um anjo diz que as orações foram atendidas e que eles teriam um filho. O que é que ele faz? Exatamente o que muitos de nós fazemos. Ele ora para que aquilo acontecesse, diante da possibilidade daquilo acontecer, ele duvida das palavras do anjo. É muito comum que isso aconteça na nossa caminhada cristã. Não sei se você já passou por isso, mas às vezes nós oramos como uma espécie de desencargo de consciência. Eu vou orar para Deus fazer só para eu dizer que eu orei, porque na verdade eu nem creio que Ele é capaz de fazer isso e que Ele consegue fazer isso. Prova disso, a igreja primitiva, no livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, tem um fato marcante, que Pedro está preso, as pessoas se reúnem para orar para que Pedro fosse liberto.
Enquanto as pessoas estão orando pela libertação de Pedro da prisão, Deus liberta Pedro, ele aparece batendo na porta, uma menina vai atender e volta dizendo, olha, Pedro está aqui. E ninguém acredita, as pessoas zombam dela pelo simples fato de que Deus libertou Pedro exatamente como eles estavam orando para que acontecesse. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. O fato é que Zacarias, ele duvida da palavra do anjo, e por conta disso, ele passa todo o período de gestação do seu filho João totalmente mudo. O que seria talvez um castigo muito grande para algumas irmãs aqui, e irmãos inclusive, para não sermos sexistas nessa definição, mas ele passa o período de gestação, o período de gravidez inteiro totalmente mudo. A sua esposa Isabel engravida de João, e Isabel tem uma prima que é Maria, e por obra do Espírito Santo ela é engravida para ser mãe de Jesus. O texto que foi lido na semana passada e pregado narra um encontro entre essas duas mulheres. Elas se encontram e nesse dia João ele se mexe no ventre, Isabel ela é cheia do Espírito Santo, ela faz uma declaração para Maria sobre a importância dela na história da redenção. Maria responde com um cântico de adoração a Deus que foi pregado na semana passada, inclusive. Quando João nasceu, foram cumprir o costume dos judeus e circuncidá-lo ao 8º dia de seu nascimento, até que começa ali um impasse sobre o nome do menino. Na época era comum que colocassem nome de alguns parentes já. Então, aquelas pessoas que levaram Isabel até lá e levaram João até lá, eles começaram a defender a ideia de que o nome do menino seria Zacarias, assim como o nome do pai. Não sei se seria Zacarias Júnior, Zacarias Filho, enfim, eles teriam algumas opções, mas é fato que o anjo tinha dito para Zacarias que o nome do menino seria João. Convenhamos aqui que o anjo salvou o menino de se chamar Zacarias, e eu espero que não tenha nenhum Zacarias aqui hoje à noite, senão a gente conversa no final, foi só uma brincadeira, não foi nada pessoal, pode ficar bem tranquilo. Começa aquela discussão sobre o nome do menino, e antes que a gente continue, eu só queria contar uma história que aconteceu com alguém relativamente próximo, que nasceu um filho, e foi registrar o filho numa região aqui perto, onde tinha o costume de ter um escrivão, que não necessariamente era alguém com muito acesso à informação, a conhecimento e tudo mais, e essa pessoa, esse pai, foi registrar o nascimento do filho, e falou para o escrivão, olha, eu quero que o nome do meu filho seja Washington. E aí o escrivão já ficou meio assustado, né? Falou, pô, Washington está de brincadeira comigo, né? Tanto nome aí para colocar. Mas vamos lá, como que se escreve Washington? E o pai falou assim, olha, sinceramente, eu não sei, eu esperava que você soubesse que você é o escrivão, mas eu também não sei, eu nunca registrei nenhum Washington. E aí, naquele impasse, naquele dilema, o pai falou assim, bom, Washington é assim, coloca Carlos Alberto aí, está tudo certo, e o nome do rapaz é Carlos Alberto até hoje. Ele é, inclusive, irmão de uma pessoa aqui da igreja, que eu não posso falar o nome, porque Lucimar está viajando hoje, inclusive. Mas essa é uma questão de impasse sobre como colocar um nome na hora do registro. No caso de João, diante desse impasse, eles fizeram um sinal para Zacarias, perguntando qual era o nome da criança. O que me leva a concluir que, além de mudo, ele ficou surdo. Se ele não estivesse surdo, simplesmente perguntariam, Zacarias, qual é o nome da criança? Mas fizeram um sinal que me leva a crer que ele ficou, além de mudo, ele ficou surdo. Ele pede uma plaquinha e nessa plaquinha ele escreve o nome João. Graças a Deus que ele não era analfabeto, porque se ele fosse, o menino estava sem nome até hoje. Imediatamente, quando ele dá o nome de João para essa criança, a sua boca se abre e a primeira coisa que ele faz é entoar essa canção a Deus, e essa canção está narrada em Lucas capítulo 1, a partir do verso 67, eu te convido a abrir para a gente ler e refletir um pouco sobre esse trecho. Lucas capítulo 1, a partir do verso 67, a gente vai ler até o 80. Ele está narrando antes a história do nascimento de João, esse impasse sobre o nome, sobre qual nome colocariam. E logo em seguida diz assim, a partir do 67. Seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo.
ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Vamos orar? Deus, te louvamos pela tua palavra, pedimos que o Senhor fale a nós, aos nossos corações, por meio do teu Espírito Santo, nos revelando a tua vontade para nós em Cristo Jesus. Em nome dele nós oramos agradecidos. Amém. Algumas coisas nós conseguimos perceber ao olhar para esse cântico de Zacarias, e lembrando um pouco a história dele, nós conseguimos destacar alguns pontos. Primeiro, eu queria que você lembrasse que esse homem estava temporariamente mudo. Ao receber a notícia de que a sua esposa ficaria grávida e eles teriam um filho, imediatamente ele ficou mudo. Então ele está com uma incapacidade temporária, ele não tem habilidade naquele momento para falar, e essas coisas começam a acontecer. Ele tinha acabado de passar por uma das experiências mais marcantes de toda a sua vida, e de repente, quando esse homem retorna a ter voz, quando ele recobra a sua própria voz, ele não se preocupa em contar para sua esposa sobre o que tinha acontecido, ele não se dedica a falar sobre essa experiência que ele teve, ele não se dedica a fazer uma vigília para dizer que ele viu um anjo, ele não se dedica a conhecer o seu próprio filho e dizer para a criança como ela era bonitinha, ele não se preocupa com absolutamente nada disso, muito pelo contrário. A primeira coisa que esse homem faz é expressar louvor, exaltação e admiração a Deus diante de um fato que estava se descortinando diante dos seus olhos, que era a salvação. Algumas coisas nós percebemos sobre a salvação olhando para esse texto, e Zacarias ele fica maravilhado diante dessa possibilidade, diante dessa novidade que estava surgindo e aparecendo diante dos seus olhos. A primeira coisa que aprendemos e a primeira frase que ele diz assim que a sua voz retorna, ela nos indica que, em primeiro lugar, a salvação ela vem de Deus. Louvado seja o Senhor, versículo 68, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós. Esse homem está admirado. Esse homem está passando por uma experiência talvez a mais marcante da sua vida. E a primeira coisa que ele faz é exaltar a Deus por causa da salvação. A salvação faz com que, ao mesmo tempo, a gente olhe para a grandeza de Deus. E quando a gente olha para a grandeza de Deus, imediatamente, nós percebemos o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos incapazes. Isaías capítulo 6, por exemplo, ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, a sua glória enchia o templo, os serafins estavam voando por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e eles exclamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías teve uma visão da grandeza de Deus. A resposta dele, automática e imediata, foi ele dizer assim: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Qualquer noção que nós temos da grandeza de Deus, automaticamente vai nos levar a olhar para dentro e perceber o quanto nós somos pequenos e incapazes. Por isso Zacarias está tão maravilhado diante da salvação, porque ele percebe a sua incapacidade.
Esse homem era um sacerdote. Ele estava acostumado e ele conhecia sobre as leis de Israel, sobre os escritos dos profetas, sobre a história dos sacerdotes e dos reis que vieram antes dele. E esse homem tinha a total compreensão de que Deus não nos deve absolutamente nada. Mas mesmo ele não nos devendo absolutamente nada, ele decidiu se revelar a nós. Ele decidiu mostrar a sua glória a nós e nos providenciar a verdadeira salvação. E é por isso que ele está tão maravilhado, dizendo: olha, louvado seja o Senhor, louvado seja o Deus de Israel, porque ele visitou o seu povo, porque ele redimiu o seu povo e porque ele promoveu poderosa salvação para nós. A declaração de Zacarias parte do mesmo princípio do que o profeta Jonas, por exemplo, diz que ao Senhor somente pertence a salvação. Alguns pontos são interessantes nesse verso. Em primeiro lugar, Zacarias diz o seguinte: Deus visitou o seu povo. Se você parar para analisar, a gente está falando do período entre os dois testamentos. Alguns não, as pessoas chamam de período intertestamentário. Não sei se você sabe o que aconteceu ali, mas entre o final do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento, houve um período de 400 anos de silêncio de Deus. O povo de Israel estava acostumado a caminhar ouvindo a voz de Deus desde o início. Deus levantou alguns homens, por exemplo, Moisés, para libertar o povo no Êxodo. E depois que levantou Moisés, Deus começa a estabelecer a sua liderança no meio do povo, por meio dos juízes. Até que aqueles homens olham para todas as nações e dizem: todas as nações têm um rei, nós não temos um rei, nós precisamos de um rei. E aí Deus vai e Saul é levantado como o primeiro rei de Israel, depois vem Davi, vem Salomão, o reino se divide, mas em todos os reinos sempre havia alguns homens que Deus levantava, conhecidos como profetas. Eles eram basicamente a voz de Deus guiando o povo de Israel em como caminhar. Mas houve uma ruptura. Nós estamos falando de um homem que veio depois desses 400 anos. Havia 400 anos que Deus não falava absolutamente nada com o povo. Havia 400 anos que o povo caminhava sem ter uma orientação direta e clara da voz de Deus em relação a eles. Havia 400 anos que eles não tinham sequer a noção de que Deus os estava acompanhando, abençoando e conduzindo a sua caminhada. E agora esse homem está em estado de êxtase, dizendo: louvado seja o Deus de Israel, porque ele visitou o seu povo. Não sei se você já percebeu, mas nas Bíblias mais antigas, por exemplo, entre o Antigo Testamento e o Novo, havia 4 páginas em branco. Não sei se você já teve acesso a alguma Bíblia assim, mas essas 4 páginas não são espaço para anotação, não sei se já te falaram isso. Elas simbolizam exatamente esse período de silêncio de Deus, que foram 400 anos sem dar uma orientação direta e clara para o seu povo. Há algumas igrejas, as pessoas têm costume de, na hora da pregação, abrirem a Bíblia para ver o que Deus quer falar. Inclusive, teve um caso de alguém que abriu nessas 4 páginas em branco, disse assim: irmãos, Deus não quer falar nada hoje, fechou a Bíblia e foi embora. Não é esse o caso. Na verdade, aqui simboliza exatamente esses 400 anos do silêncio de Deus. Deus não estava falando com o povo, Deus não estava se comunicando, não havia mais profecias, e de repente tudo isso acontece com Zacarias. Um homem que sabia das promessas acerca do Messias, um homem que compreendia a lei, os profetas, os sacerdotes, um homem que sabia sobre todo esse pano de fundo, e agora ele começa a ver, se descortinando diante dos seus olhos, a realidade da salvação. Esse homem não era alguém leigo nesse assunto, mas ele tinha plena convicção de que o Messias que havia sido prometido estava chegando. Mais do que isso, que a sua própria história estava, em certo sentido, se unindo à história de Jesus enquanto uma pessoa aqui na terra. Ele tinha essa convicção, e a atitude diante dessa noção que ele tem não é outra senão cantar louvores a Deus, exaltando o Senhor, porque ele visitou o seu povo, e além disso, porque ele resgatou o seu povo, redimiu o seu povo. Redenção nada mais é do que um resgate mediante um preço pago. Não pertencíamos a Deus, éramos inimigos de Deus, estávamos separados de Deus, mas por conta da vinda de Jesus Cristo nós fomos resgatados.
Um preço foi pago para que nós agora fizéssemos parte da família de Deus. E esse preço que seria pago seria o sangue do próprio Filho de Deus sendo derramado na cruz do Calvário. Quando Zacarias diz que Deus visita o seu povo e provê redenção para o seu povo, ele está reconhecendo que nós não pertencíamos a Deus. Ele está reconhecendo que na nossa capacidade natural estaríamos todos condenados, mas ele nos providenciou a salvação. E esse preço que seria pago para nos comprar, seria pago agora de uma vez por todas. Ele estava acostumado aos rituais, ele estava habituado à religião, ele era um sacerdote. Ele fazia sacrifícios que simbolizavam o perdão dos pecados do povo. Animais eram mortos, o sangue desses animais era aspergido sobre o altar, para que aquilo, em certo sentido, simbolizasse que os pecados da nação estariam perdoados. Ele sabia do que ele estava falando, e agora ele está dizendo que Deus nos resgataria, ou seja, o sangue do seu filho seria derramado agora não de ano em ano, numa festa, num ritual, mas seria derramado de uma vez por todas, para que nós que éramos inimigos de Deus, nos tornássemos agora parte da sua própria família. Esse homem estava mudo, esse homem estava com uma incapacidade temporária como resultado de não crer na palavra de Deus. E isso aponta também para a nossa realidade se estamos separados de Deus. Somos incapazes naturalmente. E pior do que Zacarias, se nós não crermos, nós não estamos temporariamente incapazes, mas nós estamos eternamente condenados. O louvor dele, a admiração dele, a exaltação dele a Deus se dá pelo fato de perceber a grandeza de Deus, de perceber a sua incapacidade e de perceber que, ao mesmo tempo, Deus estava revelando a sua glória e providenciando salvação para todo esse povo que não merecia. A salvação, ela vem única e exclusivamente de Deus. A salvação é um presente de Deus para nós. Não é pelos nossos méritos, não é pela nossa capacidade, mas Deus providenciou salvação para nós, mesmo que sejamos incapazes, mesmo que estivéssemos condenados e separados eternamente dele, e essa salvação vem por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Em segundo lugar, a gente percebe que a salvação, ela é plano eterno de Deus. Primeiro, ela vem de Deus. Em segundo lugar, ela é plano eterno de Deus. Dos versos 69 a 75... Zacarias ele vai fazer menção a alguns grandes personagens da história de Israel. Ele vai dizer que Deus estava providenciando salvação porque ele já tinha prometido isso para Abraão lá atrás. Deus estava providenciando salvação e enviando o Messias, que era da linhagem de Davi. Ele está fazendo referência também a Davi. Ele está falando que Deus está providenciando salvação, no verso 70, como ele mesmo falou por meio dos seus santos profetas na antiguidade. Hebreus capítulo 1, versículo 1, por exemplo, vai dizer: havendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou por meio do Filho. O Filho de Deus é a revelação exata de Deus. Da mesma forma que ele prometeu por meio dos profetas, dos sacerdotes, dos reis, ele prometeu para Abraão, agora estava começando a se revelar o seu plano que é eterno. Irmãos, isso indica uma realidade muito marcante para nós, que a cruz de Cristo, ela não é e nunca foi um acidente na história. Deus ele não foi surpreendido pelos pecados da humanidade, muito pelo contrário, a redenção sempre foi plano de Deus, e a salvação sempre foi por intermédio da cruz de Cristo Jesus. Às vezes surge o questionamento, mas como as pessoas eram salvas, por exemplo, no Antigo Testamento? As pessoas eram salvas no Antigo Testamento por meio do sacrifício de Jesus. A grande diferença é onde nós estamos posicionados na linha do tempo. Aquelas pessoas criam no Messias que viria. Nós cremos no Messias que já veio. Mas de um jeito ou de outro, a salvação ela sempre foi pelos méritos de Jesus e não pela nossa capacidade de boas obras. Se você vê Paulo, por exemplo, escrevendo aos Romanos, ele vai citar o pai da fé, que é Abraão. Para o judeu era alguém que eles tinham em grande apreço e estima, e ele vai dizer: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Não era a justiça proveniente das suas obras, mas era a justiça que é resultado da fé. A cruz, a salvação é plano eterno de Deus e não é um acidente na história. Não é o plano B de Deus, porque Deus ele não é surpreendido pelos nossos pecados.
Às vezes crescemos com a concepção de que pelo fato de que Adão e Eva pecaram, Deus se viu sem solução, sem saber o que fazer, e agora diante do pecado do homem eu tenho que providenciar um meio para que ele seja salvo. Não, muito pelo contrário, a salvação, a redenção por meio da morte de Jesus Cristo sempre foi parte do plano eterno de Deus. Primeira carta de Pedro, por exemplo, ele vai dizer que o Cordeiro de Deus foi imolado desde a fundação do mundo. Se nós olhamos para o Antigo Testamento com as lentes corretas, se nós olhamos para o Antigo Testamento à luz do Evangelho, nós percebemos que desde o Gênesis todas as coisas sempre apontaram para Cristo. Gênesis 1 e 2 vai dizer sobre a criação, o relato da criação. Gênesis 3 fala sobre a queda e as consequências dessa queda. Por exemplo, a inimizade que seria posta entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, uma série de coisas que são faladas ali, e de repente ele diz que a serpente, o descendente da serpente, iria ferir os pés do descendente da mulher, e este lhe esmagaria a cabeça. A primeira profecia acerca do Cristo, porque ele é o que esmaga a cabeça da serpente, muito embora os seus pés tivessem sido feridos quando foi exposto à cruz do Calvário. Deus conduz o seu povo, e em toda essa condução ele nos dá sinais muito claros de que toda a história ela está apontando para uma única pessoa, e essa pessoa é Jesus. O povo de Israel, final do livro de Gênesis, por exemplo, eles vão parar no Egito por causa de um homem que foi usado por Deus para levar o povo para lá porque estavam morrendo de fome, e esse homem é conhecido como José. A história de José não é simplesmente sobre José, mas é uma história que o tempo inteiro ela aponta para o único herói que há na Bíblia, que é o próprio Jesus Cristo. Um homem que tinha 12 irmãos, assim como Jesus tinha 12 discípulos. Um homem que foi vendido por um dos seus irmãos, cujo nome era Judá, que é a mesma raiz do nome Judas, que foi aquele que vendeu Jesus. Um homem que foi humilhado, mesmo sem merecer, um homem que sofreu injustamente e foi colocado em uma prisão. Não sei se vocês se lembram desse texto, mas José ele é colocado numa prisão entre um copeiro e um padeiro, duas pessoas que tinham cometido crimes diferentes. E diante desses dois criminosos, a visão que Deus deu para aquele homem, chamado José, é que um dos criminosos seria condenado e o outro dos criminosos seria elevado até a posição do palácio. Da mesma forma que Cristo na cruz está entre dois ladrões, e um deles seria condenado, e o outro seria elevado até o paraíso. Toda a história de José, o tempo inteiro aponta para Jesus. Nós estamos falando de um homem que foi injustamente condenado, mas depois de tudo isso, ele recebeu um título de o Salvador do mundo. Nos faz lembrar o sofrimento de Jesus, que Paulo narra brilhantemente em Filipenses capítulo 2, dizendo para ter em nós, para termos o mesmo sentimento que houve também nele, porque não julgou como usurpação o ser igual a Deus, não julgou que isso era algo que devia apegar-se, mas humilhou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, tornou-se como um de nós, foi reconhecido em figura humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Está falando de um homem que foi injustamente humilhado, mas o texto não termina por aí, da mesma forma que José é exaltado por Deus. Nós vemos o texto de Filipenses dizendo: por isso Deus o exaltou sobremaneira e deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí o povo vai parar no Egito, até que Deus levanta um homem para libertar o povo do Egito, Moisés. Mas a história de Moisés também não é simplesmente sobre Moisés, mas é uma história que aponta para aquele que é o verdadeiro libertador. Primeira praga, por exemplo, do Egito, a água se transformando em sangue para revelar a justiça e a ira de Deus. E lá no Novo Testamento, Jesus, no seu primeiro milagre, a água sendo transformada em vinho para revelar a justiça de Deus e a graça de Deus, porque o seu relacionamento conosco não é simplesmente descarregar a sua ira sobre nós, porque a ira foi descarregada em Cristo para que nós experimentássemos da sua graça. Tivemos uma série há alguns anos aqui chamada Jesus Antes de Cristo. E a gente foi falando sobre alguns dos personagens do Antigo Testamento e como a história deles aponta para Cristo.
Não sei se você assistiu, mas tem um vídeo do Matt Chandler, que é o diretor global da Atos 29, e ele fala sobre a história de Davi, por exemplo, que nós crescemos ouvindo a história de Davi e fomos posicionados no lugar errado dessa história. Pode ser que você já tenha ouvido algumas pregações sobre isso. A história de Davi derrotando o gigante, de modo que as pregações sempre fazem a aplicação de que você é Davi, certo? Você que está aqui hoje precisa vencer o gigante que está diante de você. O gigante do desemprego, o gigante da doença na família, mas a Bíblia não é sobre você. A aplicação que ele faz, e é interessante, é a seguinte: Davi nessa história é uma figura do próprio Cristo vencendo o gigante do pecado por nós. Onde nós estamos representados nessa história? Em Davi? Obviamente que não. Nós estamos representados nessa história no povo de Israel, acuado, humilhado, incapaz, não tinha como lutar, não tinha como vencer o gigante, não tinha como providenciar a sua própria salvação, mas Deus levanta um para que vencesse o gigante e a sua vitória seria também a vitória do seu povo. Percebem a diferença na forma como nós olhamos para a Bíblia, tendo o Evangelho como centro, desde o início do Antigo Testamento, o Êxodo, avançando pelos juízes, reis, sacerdotes e profetas, todas as coisas sempre apontaram para Ele, porque Ele é o enviado de Deus que veio para cumprir todas as promessas que o próprio Deus havia feito. Esse texto de 1 Pedro, que diz que o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo, nos mostra que a cruz ela não é e nunca foi o plano B de Deus. Se você olha o início da narrativa bíblica em Gênesis, diz: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e a primeira coisa que nós vemos Deus dizendo para existir foi: haja luz. Tem um pastor renomado no Brasil há algumas décadas, e ele disse a seguinte frase: no início Deus disse: haja luz, mas antes de haver luz, houve cruz. A cruz sempre foi o plano de Deus para a salvação da humanidade perdida. A salvação que é um presente vindo do próprio Deus. A salvação que é parte do plano eterno de Deus. Diante disso, nós entendemos que não somos salvos pela nossa capacidade, mas somos salvos pelos méritos de Jesus, visto que assim como Zacarias nós somos incapazes, nós somos separados de Deus por uma barreira que se chama pecado, mas Ele assumiu a nossa condenação, Ele morreu levando sobre si mesmo o nosso castigo, Ele morre em uma cruz, Ele se torna maldição por nós, mas Ele ressuscita ao terceiro dia, provando que esse sacrifício foi aceito, e essa é a mensagem do Evangelho. Nos mostra a nossa incapacidade, mas nos mostra também o tamanho do amor de Deus por nós. Incapazes porque Ele teve que dar o seu único filho para morrer por nós. Amados por Deus, porque Ele deu o seu único filho para morrer por nós. Diante de compreendermos que a salvação vem de Deus, diante de compreendermos que a salvação é plano eterno de Deus, nós nos deparamos com o que Zacarias diz a partir do verso 76, que ele aponta para nós a nossa tarefa diante dessa salvação. Ele está falando sobre o seu filho, e ele diz o seguinte: você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho. Esse seu filho cresceu. Zacarias era um sacerdote, lembrem-se disso. O direito do sacerdócio seria, obviamente, para o seu filho, João, o Batista, mas o sistema religioso estava tão corrompido que era comum que houvesse apenas um sumo sacerdote, e se você ler o relato da crucificação de Jesus, vai dizer que tinha 2 sumos sacerdotes que eram Anás e Caifás. Nenhum dos dois deveria estar ali, mas estavam por conspirações políticas, meio parecido com o que acontece no nosso cenário hoje, político, religioso e uma série de coisas. Por troca de favores, esses homens assumiram um direito que não lhes pertencia, e aquele que foi levantado por Deus não estava nos templos, mas estava no deserto. Enquanto esses homens eram bem vistos na sociedade pelo que vestiam e usavam roupas de linho finíssimo, nós temos esse homem que foi levantado por Deus, usando peles de animais e morando no deserto. Enquanto esses homens comiam pão muito bem feito, molhado no azeite, nós temos esse homem que foi levantado por Deus, comendo gafanhoto molhado no mel silvestre. Uma pessoa totalmente estranha, totalmente diferente dos padrões, totalmente diferente do que se esperava dele.
mas era alguém que compreendia em plenitude qual era a sua missão. O seu pai diz para ele no seu nascimento: você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque você irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho. E agora nós temos João no deserto. Algumas pessoas são enviadas a ele perguntando: quem é você? Você é o Cristo? E ele responde: não sou. Você é o profeta, o que foi prometido, o que seria maior do que Moisés? E ele responde: não, eu também não sou. E eles perguntam: você é Elias? Aliás, alguns dizem que João Batista é reencarnação de Elias. Não sei se você já ouviu isso. Se você já ouviu, você pede para a pessoa te explicar porque Elias não morreu, como que ele iria reencarnar. Mas tudo bem, alguns dizem isso também e perguntam para João: você é Elias? E ele diz: não, eu não sou. Então quem você é? Fala quem você é, porque a gente precisa responder para aqueles que nos mandaram aqui. E ele responde exatamente o que foi predito acerca do seu ministério e da sua vida pelo seu pai, dizendo: eu não sou nada além do que uma voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. João era simplesmente um mensageiro que tinha a tarefa de anunciar que o Messias estava chegando. Depois de um período de 400 anos de silêncio de Deus, há agora um profeta no deserto anunciando que os povos precisam se arrepender, porque a ira de Deus seria derramada sobre eles e porque o rei estava chegando. Havia uma voz clamando no deserto: preparem o caminho do Senhor. Nossa tarefa não é outra senão essa: anunciarmos o reino de Deus. Da mesma forma que João anunciava a chegada da primeira vinda de Jesus, nós somos chamados a anunciar que esse Cristo que veio se tornou como nós, e isso nós celebramos no Natal. Viveu uma vida perfeita, morreu por nós, ressuscitou o terceiro dia, ele voltará uma vez mais para instaurar o seu reino em plenitude e para nos levar para viver com ele eternamente. Da mesma forma que João preparava o caminho do Senhor no sentido de que ele anunciava que o rei estava chegando, nós, como discípulos de Cristo, temos a tarefa de anunciar que o rei voltará outra vez e o seu reino será instaurado em total plenitude. Se essa mensagem é compreendida por você, não é pelo teu mérito ou capacidade, mas é porque o Espírito Santo abriu os seus olhos. Logo, se o Espírito Santo, que é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, abre os nossos olhos para essa realidade, nós nos tornamos discípulos de Jesus. E como discípulos de Jesus, a nossa tarefa é levar essa mensagem adiante, para que outros também compreendam e creiam que a salvação, que o que nós celebramos no Natal, que é Deus entrando na história, que a salvação é um presente de Deus, que a salvação é plano eterno de Deus, e é exatamente isso que a canção de Zacarias nos ensina. Por que celebramos a Deus no Natal, então? Por que cantamos canções de Natal? Porque o Natal nada mais é do que Deus entrando na história da humanidade para transformar as nossas histórias pessoais. Salvação, ela vem pelo Deus homem. A salvação vem pelo Deus que sofre. A salvação, ela vem pelo Deus que morre em uma cruz. E não simplesmente pelo seu nascimento. Mas o que é o Natal? O Natal é a história de um menino que entrou na história, de alguém que entrou na história, com uma sentença de morte já definida. Um menino, um bebê lindo que nasceu, mas já tendo definido que ele precisava morrer para que nós pudéssemos alcançar esse presente que Zacarias consegue enxergar aqui, a salvação de Deus. Por que nós celebramos o Natal? Porque para chegar na história da morte de Jesus, que é o que nos salva de fato, nós temos que necessariamente passar pelo nascimento de Jesus, que é Deus entrando na história para transformar a nossa própria história. É o que João narra no primeiro capítulo do seu Evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E ele começa a narrar a história de Jesus se manifestando a nós, e exatamente isso nós celebramos no Natal. Somos salvos pela morte de Jesus, não pelo seu nascimento apenas. O principal símbolo para nós, enquanto cristãos, de redenção é a cruz de Cristo. Só que a manjedoura também aponta para nós o início da revelação desse plano de forma concreta. Esse trecho de Pedro, que diz que o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo, diz também que esse mesmo Cordeiro foi revelado nos últimos tempos em favor de vocês.
Meio complicado de entender que antes da fundação do mundo o Cordeiro está morto, porque a gente é preso nessa concepção de tempo e espaço, mas Deus não, Ele simplesmente é. Em todas as eras, em todos os tempos, em todas as épocas, Deus simplesmente é. Celebramos o Natal por meio de canções, porque passamos a reconhecer nesse momento a salvação de forma direta, de forma concreta, a partir do Verbo de Deus, que se torna como um de nós e que se revela a nós na nossa própria história. Cordeiro de Deus, que foi imolado desde a fundação do mundo. Se você se lembra, quando Jesus está para ser batizado por João, ele vai diante dele e João diz: quem sou eu para te batizar? Eu não sou digno de tirar as sandálias dos seus pés. E Jesus diz: não, me batize para que se cumpra, convém que se cumpra toda a Escritura. E João apresenta Jesus naquele exato momento, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, aquele que foi imolado desde a fundação do mundo e que está sendo conhecido agora por vocês. Está diante de vocês o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é mais um símbolo, não é mais um ritual, não tem a ver mais com religião, mas estamos falando agora daquele que nos abriu um novo e vivo caminho, pelo qual nós podemos entrar com ousadia e com intrepidez, conforme o escritor de Hebreus vai dizer para nós. Celebramos o Natal, pois no nascimento de Jesus os nossos olhos começaram a contemplar a verdadeira salvação. O Cordeiro de Deus está sendo revelado a nós, e é exatamente isso que nós celebramos. Compreender que essa salvação é o maior presente que podemos receber e que esse presente vem única e exclusivamente de Deus. Compreender que essa salvação é plano eterno de Deus e não um plano B de Deus ou um acidente na história. E compreender que essa salvação nos traz a responsabilidade e privilégio de anunciarmos essa mensagem, preparando o caminho para que esse mesmo Jesus que veio, ele vai voltar, nós temos essa certeza e nós temos a responsabilidade de anunciar isso a todos. O Espírito Santo nos capacite nessa tarefa, que sigamos sempre honrando o Senhor por meio da nossa vida, por meio dessa mensagem que nós anunciamos e por meio das canções que nós entoamos a Deus no Natal ou fora do Natal, porque o que importa para nós não é a época, mas a pessoa a ser exaltada, que é o nosso próprio Deus.